Eu estava fechando com o laptop quando o celular vibrou em cima da mesa da cozinha. Não foi uma vibração comum, foi aquela insistência curta dupla de quem manda mensagem e já espera a resposta. Eu nem precisei olhar o nome. 1 ano depois do divórcio, eu reconheci o padrão, ele só me procurava quando estava acuado. Precisamos conversar com urgência. A palavra urgência na língua dele sempre significou me salve. Eu respirei uma vez só e respondi com a frieza de quem já pagou a conta. Outra hora estou em um encontro com o seu irmão. A mensagem ficou ali enviada azul. Por 3 segundos eu observei a tela sem arrependimento. O que veio em seguida foi o silêncio do outro lado, aquele vazio que antecede a explosão de um ego ferido. Ele digitou, parou, digitou de novo, sumiu, voltou. Você enlouqueceu. Eu não respondi. Não era loucura, era limite. Naquele momento eu não estava em um filme. Eu estava na minha cozinha em um apartamento de condomínio na Zona Oeste, com a fatura do condomínio em dia, a lista do mercado aberta no bloco de notas e o Pix separado para pagar coisas pequenas, sem drama. Vida real. Rotina de quem aprendeu a se sustentar e a não negociar a própria paz. O encontro existia sim, mas não como provocação. Eu e o Caio, o irmão mais novo dele, tínhamos marcado de conversar depois do expediente. Caio era discreto trabalhador e nunca me tratou como extensão do irmão. Ele não tinha aquela necessidade infantil de vencer discussões. Eu cheguei ao restaurante alguns minutos antes e deixei o celular virado para baixo. Eu não queria que o meu ex-marido sequestrasse nem aquele pedaço de noite. Caio chegou pontual. Camisa simples, olhos cansados de quem enfrenta trânsito e cumpre horário. Cumprimentou com respeito, sem intimidade forçada. Você tá bem? Ele perguntou. Tô. Nós conversamos sobre coisas normais, trabalho, contas, saúde da mãe deles. Ele comentou num tom baixo que o irmão estava difícil e irritado e que o banco tinha mandado avisos estranhos sobre documentos. Eu ouvi sem tirar conclusões na hora. Eu aprendi que no Brasil, aviso de banco não é detalhe, é prenúncio. Quando a conta veio, cada um pagou a sua parte no Pix sem cena. A simplicidade daquela atitude me atingiu mais do que eu gostaria. Eu tinha vivido anos ao lado de um homem que transformava qualquer gesto em poder. Eu voltei para casa, tomei banho, prendi o cabelo, separei a roupa do dia seguinte e dormi cedo. 1 ano antes eu teria passado a noite inteira repassando frases procurando culpa. Agora eu só desliguei a luz. Na manhã seguinte o celular vibrou de novo. Não era ele, era o app do banco. Transação em análise. Eu tenho 38 anos, uma empresa pequena que dá lucro e uma disciplina que eu não tinha aos 20. Eu não dependo de ninguém para pagar aluguel, condomínio, plano de saúde. Depois do divórcio, eu organizei tudo. Contas separadas, senhas trocadas, procurações canceladas e uma pasta física com cópias de cada documento que passou pela minha mão. Porque eu aprendi que depois eu vejo custa caro. O nosso divórcio foi feito no cartório do jeito que ele queria, rápido, silencioso, civilizado. Ele repetiu que não queria briga, que respeitava minha história. Eu assinei o que precisava assinar, conferi o essencial e saí dali acreditando que o capítulo tinha acabado. Só que olhando agora para aquela tela do banco, eu lembrava de detalhes que eu tinha engolido os papéis entregues em cima da hora à pressa dele. A frase é só para atualizar o cadastro da empresa. Na época, eu não imaginei que atualizar pudesse significar me amarrar em dívida. Enquanto o café esquentava, eu abri a área de mensagens do banco e pedi atendimento. A resposta automática falava em análise de crédito e validação de dados. Eu anotei o número do protocolo, sempre protocolo. Eu já tinha visto gente perder tempo por falta de um número simples. Abri o aviso ainda com o corpo pesado de sono. Havia uma tentativa de contratação de crédito vinculada ao meu CPF. O valor não era pequeno, não era compra parcelada, era cifra de empresa. Meu estômago não embrulhou, ele esfriou. Eu levantei sem barulho e fui até a sala.
Abri o notebook e entrei no Internet Banking com calma. Senha. Token. 2 fatores. Tudo o que eu passei a fazer depois do divórcio, quando entendi que o que te protege não é promessa, é procedimento. Na tela aparecia uma solicitação recente vinculada a uma empresa que eu reconheci, a empresa do meu ex-marido. Nome, fantasia moderno, CNPJ, conhecido de tanto ver em e-mail, nota fiscal, contrato. O status dizia pendente de confirmação presencial. Presencial? Isso significava uma coisa simples e perigosa. Alguém queria me colocar frente a frente, com um gerente para eu dizer sim, com a minha cara, não só com uma assinatura digital. Eu encostei as costas no sofá e fiquei imóvel por alguns segundos. Não para dramatizar, para pensar rápido. 1 ano. 1 ano inteiro sem ele, sem processo, sem gritaria. 1 ano achando que o silêncio tinha sido um acordo. E de repente, a mensagem com urgência ganhava forma. Ele precisava que eu fosse lá, que eu validasse alguma coisa, que eu assumisse uma responsabilidade que não era minha. Foi aí que eu entendi por que ele não tinha explicado nada. Explicar dá margem para você dizer não. Pressa é a ferramenta favorita de quem quer te empurrar. O celular vibrou novamente. Agora sim era ele. Você precisa atender. Hoje. É coisa séria. Eu li como quem lê uma cobrança indevida, sem raiva, sem medo, só com a certeza de que aquilo não era meu problema, até o momento em que tentavam transformar em meu. Eu não respondi. Peguei a bolsa, meus documentos, carteira, carregador. A chave do carro fez um som seco na minha mão. Eu ia ao banco, não para salvar ninguém, para salvar a mim. E antes de sair, eu abri a conversa com Caio e digitei uma frase curta. Preciso falar com você. Agora eu sei o que estava por trás da urgência dele. Eu saí do condomínio com o céu limpo e o peito fechado. O porteiro me deu bom dia, eu respondi, e desci para a rua como qualquer mulher indo resolver a própria vida. Só que dessa vez eu sabia que alguém estava tentando usar meu nome como ferramenta. 1 ano antes, eu tinha saído do cartório com a mesma postura. Divórcio civilizado, ele dizia. Assinaturas rápidas, pressa, e aquela frase que ele repetia como se fosse carinho. Vamos fazer isso, sem drama. Eu conferi o óbvio partilha contas, o que estava na minha empresa, mas eu não conferi o invisível, o que ele tinha deixado armado fora da folha principal. Dirigi até a agência onde eu mantinha a conta da empresa. Peguei a senha no totem e sentei com a bolsa no colo, olhando para o painel. Fila ar-condicionado forte, gente, discutindo limite de cartão. O Brasil funcionando do jeito que sempre funciona, devagar e sem pedir licença. Quando chamaram meu número, eu fui direto ao ponto. Meu CPF apareceu vinculado a uma solicitação de crédito que eu não autorizei. Eu disse entregando o documento. Quero entender por quê. O gerente abriu o sistema. Digitou, parou, voltou a digitar. A expressão dele mudou, como se uma linha no monitor tivesse ficado mais séria do que o normal. Está relacionado à empresa do seu ex-marido, ele falou baixando o tom. E o sistema acusa a senhora como avalista. Eu não deixei a palavra fazer espetáculo dentro de mim. Eu administro equipe contrato fornecedor. Eu aprendi a respirar por fora. Eu não assinei nada depois do divórcio. Ele virou a tela o suficiente para eu ver um campo que me deu um arrepio frio. Procuração ativa. Existe uma procuração pública em seu nome, ele explicou. Poderes para assuntos bancários e empresariais. Lavrada em cartório. Ainda vigente. Aquela era a pior parte. Avalista é peso. Procuração é porta. Eu achei que isso tinha sido encerrado no divórcio, eu disse. Divórcio não revoga a procuração automaticamente. Precisa revogar no cartório e comunicar ao banco, ele respondeu sem maldade, como quem repete regra. Eu pedi cópias, número do contrato, datas cartório, responsável qualquer documento que provasse o que eu estava vendo. Pedi também o histórico de acessos por procuração se existia e o nome de quem tinha iniciado a solicitação. Registre por escrito que eu não autorizo essa operação, eu completei.
e bloqueie qualquer movimentação por procuração até revisão. A palavra bloqueie fez o gerente me olhar com mais respeito do que simpatia. Ele assentiu e começou a imprimir. Meu celular vibrou. Era ele. Eu ignorei uma vez. Ignorar é um luxo que eu não tinha mais. Na terceira ligação, eu atendi só para ouvir. Você viu, né? Ele disse como se eu fosse parte do time dele. É urgente. Se você for lá e assinar, a gente fecha e pronto. Eu olhei para os papéis na minha mão e senti uma calma quase cruel. Você acabou de confirmar o motivo da sua urgência, eu respondi. Você tentou me usar como aval de novo? Não fala assim. Você era minha esposa. Isso sempre foi normal. Normal. A palavra que ele usava para disfarçar abuso com verniz de rotina. A gente se divorciou, eu disse. Eu não vou assinar nada. O silêncio do outro lado foi curto e venenoso. Então você vai me destruir. Ele queria que eu assumisse o papel de vilã. Eu não dei. Eu vou me proteger, eu respondi. E você vai responder pelo que fez? Eu desliguei. O gerente voltou com uma pasta resumo da solicitação, registro da procuração e um aviso simples e perigoso, comparecimento necessário para validação presencial. Ou seja, a operação não andaria sem a minha cara, sem o meu sim, na frente de alguém. Ele precisava me levar até lá. E se eu não comparecer, eu perguntei. A operação não é concluída, mas a senhora continua vinculada ao contrato anterior como avalista conforme cadastro. Isso precisa ser tratado com revogação e possivelmente judicialmente, ele respondeu. Eu guardei tudo e saí com um plano básico cartório primeiro, depois advogado, depois o que fosse necessário. No carro eu liguei para a doutora Helena, uma advogada indicada por uma vizinha do prédio daquelas mulheres que falam baixo e deixam o outro sem espaço para teatrinho. Ela ouviu em silêncio, fez perguntas objetivas e falou sem rodeios. Não discuta com ele, não assine nada. Vá ao cartório e peça a cópia integral da procuração. Verifique se houve subestabelecimento. Me mande foto ainda hoje. Eu fui ao cartório indicado no papel do banco. Peguei senha. Esperei. Quando chamaram, eu pedi com voz neutra. Certidão e cópia integral da procuração pública lavrada em meu nome. E eu quero saber se houve subestabelecimento ou uso recente. A atendente digitou, procurou e me olhou com aquela expressão de quem encontrou uma vírgula capaz de virar uma vida. Senhora? Houve um subestabelecimento, ela disse devagar, e a data é depois do seu divórcio. Meu corpo não tremeu. Foi pior, ficou muito quieto. Ele não só deixou uma porta aberta, ele abriu outra quando eu já tinha ido embora. Imprima tudo, eu pedi. Agora, inclua o inteiro teor, por favor. Eu pedi para a atendente do cartório imprimir tudo e fiquei ali em pé com a bolsa apoiada na perna, como quem espera um recibo, não uma prova. Ela trouxe o envelope com o inteiro teor e eu abri na bancada sem pressa. O papel tinha aquele cheiro seco de arquivo carimbo, azul, assinatura data. Tudo com aparência de normalidade. O tipo de normalidade que destrói gente séria, porque ninguém imagina que pode ser usada contra você. A procuração original estava ali lavrada quando eu ainda era casada. Eu lembrava daquele dia, ele disse que precisava resolver coisas da empresa que era só para agilizar banco, que eu não precisaria mais parar meu trabalho por causa de burocracia. Eu assinei para facilitar a vida. Eu estava dentro do casamento, então eu estava dentro da confiança. O que eu não lembrava ou não quis enxergar era uma frase curta, enterrada no texto, com poderes para subestabelecer no todo ou em parte. Ou seja, eu dei a ele permissão para entregar meus poderes a outra pessoa. E ele entregou. O subestabelecimento tinha sido feito depois do divórcio. O nome do terceiro estava lá completo com CPF e tudo. Não era o Caio. Era um homem que eu nunca tinha visto, um contador, despachante, ligado à empresa do meu ex-marido. A assinatura do meu ex estava como outorgado, ele usando a procuração que eu dei, repassando poderes como se meu nome fosse uma chave. Eu fechei o envelope, respirei e pedi à atendente.
Eu quero revogar isso, hoje. Ela explicou o caminho revogação por escritura no próprio cartório e comunicação formal aos bancos e a qualquer órgão onde aquela procuração pudesse ter sido apresentada. Eu paguei a taxa, assinei a revogação e pedi cópias extras. Quem já aprendeu do jeito difícil não economiza papel. No final, eu saí de lá com um documento simples e uma sensação pesada eu tinha sido silenciosamente útil para ele, até depois de acabar. No estacionamento, eu mandei as fotos para a doutora Helena. Ela respondeu em menos de 5 minutos. Perfeito. Agora notificar banco por escrito Plais, notificar o terceiro subestabelecido, Pliuas, registrar ocorrência se houver tentativa de fraude e checar se houve restrição no seu CPF. Eu liguei para o Caio. Pode falar, eu perguntei. Posso. Aconteceu alguma coisa? Aconteceu. Eu estava certa sobre a urgência do seu irmão. Ele tentou me usar como avalista. E tem uma procuração antiga no meu nome. Ele subestabeleceu para um cara da empresa dele depois do divórcio. Do outro lado, o silêncio foi real. Não foi teatro. Caio soltou um "não é possível" baixo, como quem sente vergonha por algo que não fez. Eu não sabia disso, juro, ele disse. Ele não me falou nada. Só disse que precisava resolver umas pendências e que você era teimosa. Eu marquei de encontrar Caio em um lugar neutro perto de onde eu trabalhava, uma cafeteria simples dentro de um centro comercial. Nada de clima de romance. Eu precisava de clareza, não de distração. Ele chegou com o celular na mão e os olhos cansados. Eu trouxe isso, ele disse abrindo a conversa de mensagens com o irmão. Ele me mandou ontem e hoje de manhã. Eu li ali na tela frases curtas do meu ex-marido, do jeito dele: urgência, pressão, culpa. Fala com ela. Ela tem que assinar. Se ela não ajudar, eu perco tudo. Você é meu irmão ou não é? Ela vai se arrepender. Caio me olhou como quem pede desculpa por carregar o mesmo sobrenome. Ele está desesperado. E quando ele fica assim, ele passa por cima de qualquer um. Eu não respondi com emoção. Eu só fiz o que eu vinha fazendo desde o banco, eu colecionei fatos. Você consegue me encaminhar esses prints por e-mail? Com data, eu perguntei. Consigo, agora. Ele enviou na hora. Eu vi o e-mail chegar. Eu vi o horário. Eu vi o mundo se organizando em provas. Depois Caio falou uma coisa que mudou o peso dentro de mim. Ele comentou semanas atrás que tinha um jeito de fazer o banco aprovar, porque tudo já estava no nome certo. Ele falou isso rindo. Eu segurei o copo de café com as 2 mãos. Não por nervosismo, por controle. Uma mulher que se controla não dá ao outro a satisfação de ver rachadura. Eu abri o aplicativo do Serasa ali mesmo sentada, como quem verifica a previsão do tempo. CPF sem a autenticação. O resultado apareceu em segundos. Meu score tinha caído. E havia consultas recentes, bancos que eu não tinha procurado. Mais embaixo, uma linha que me deu uma vontade fria de levantar e ir embora do país, se isso resolvesse registro de protesto, pendência em análise. Isso aqui, eu nunca tive, eu falei mais para mim do que para ele. Caio ficou pálido. Ele está sujando seu nome. Ele está tentando, e tentar já é crime suficiente para eu me mexer. Eu levantei, peguei a bolsa e fui direto ao carro. No caminho, liguei para a doutora Helena no Viva Voz. Ele subestabeleceu para um terceiro depois do divórcio. Eu já revoguei hoje. Tenho prints das mensagens dele pressionando o Caio e apareceu consulta no Serasa. Ela não fez drama. Ela só organizou a guerra. Ótimo. Agora você vai fazer 3 coisas ainda hoje. Enviar ao banco a revogação protocolando o recebimento. Solicitar no registrato Banco Central relatório de vínculos e consultas para mapear onde seu CPF foi usado. Registrar um boletim de ocorrência. Não pelo que aconteceu, mas pelo que ele está tentando fazer com seu nome. Eu parei o carro em frente à delegacia mais próxima do meu trabalho. Gente entrando, gente saindo, vida real acontecendo, enquanto alguém tentava transformar minha identidade em moeda.
No balcão, eu expliquei o básico: tentativa de uso de procuração, solicitação de crédito, vinculada ao meu CPF subestabelecimento, após divórcio, prints de pressão. O escrivão pediu datas, nomes, documentos. Eu entreguei tudo. Protocolo mais uma vez. Quando eu saí, meu celular vibrou. Não era o meu ex, era um número desconhecido. A mensagem era curta. Você acha que pode me ignorar? Sem você, ele afunda. E você afunda junto. Eu olhei aquela frase como quem olha um aviso de cobrança indevida com calma, mas anotando cada detalhe. Porque naquele ponto, eu já tinha entendido a verdade mais feia do meu divórcio. Eu não tinha sido apenas esposa. Eu tinha sido garantia. Eu não respondi aquela mensagem do número desconhecido. Eu fiz algo melhor, tirei print, salvei com data e horário e encaminhei para a doutora Helena. No Brasil, ameaça não é só frase, é contexto. E contexto em papel vira caminho. Ainda no estacionamento, abri o WhatsApp do Caio e pedi: você recebeu algo parecido? Do seu irmão ou de alguém da empresa? Ele demorou alguns segundos. Recebi um áudio ontem à noite, ele disse: eu não te mandei porque eu fiquei com vergonha. Me manda agora. O áudio chegou. A voz do meu ex-marido vinha baixa, mais dura, com aquele tom de quem acha que o mundo deve obedecer, porque ele está nervoso. Se ela não aparecer, vai sobrar para todo mundo. Você entende? Fala com ela. Ela tem que ir ao banco. É só confirmar e acabou. Eu ouvi 2 vezes. Não havia amor, não havia arrependimento, não havia vamos conversar. Havia comando. Eu liguei o carro e fui para a agência novamente, mas dessa vez com roteiro. Não era impulso, era procedimento. Entrei, peguei senha e pedi para falar com o gerente que tinha me atendido. Quando ele me chamou, eu coloquei em cima da mesa a revogação da procuração com cópias. O BO com número e descrição. As consultas recentes no Serasa Print. Um requerimento escrito assinado por mim, solicitando bloqueio de qualquer operação vinculada ao meu CPF por procuração antiga e registro formal de que eu não autorizava crédito algum ligado ao CNPJ do meu ex-marido. Eu preciso protocolar isso, eu disse. Carimbo e assinatura de recebimento. Ele não discutiu. Ele já tinha visto gente perder a vida por causa de depois a gente vê. Carimbou, assinou, digitalizou. A solicitação que apareceu ontem foi iniciada por quem eu perguntei. Ele hesitou. Não por maldade, por política. Eu posso te informar a instituição e o canal. Foi por atendimento interno com documentação enviada. O nome do responsável está vinculado ao dossiê, mas eu preciso de autorização do jurídico para te entregar. Então solicite ao jurídico. Eu já tenho BO e tenho revogação. Não é curiosidade, é defesa. Ele assentiu. E então, num gesto que confirmou o que eu já sabia, baixou o tom. Seu ex-marido já tentou agendar uma validação presencial para hoje à tarde. Ele disse que você viria. Eu encarei o homem com calma. A frase "ele disse que você viria" foi como ouvir alguém dizendo "ele marcou seu nome num papel". Eu não confirmei nada, eu respondi, mas agora eu sei o quanto ele está disposto a me arrastar. Saí do banco direto para os Correios. Eu precisava notificar formalmente com a AR o terceiro que recebeu o subestabelecimento, o homem do papel do cartório. Não para avisar, para deixar registro de que ele estava ciente da revogação e, portanto, qualquer uso depois daquilo seria ainda mais grave. Preenchi o envelope, anexei cópia da revogação e pedi o comprovante. No balcão, a atendente perguntou: é importante? Eu disse. É sobre identidade. Voltei ao escritório, almocei um prato feito sem gosto, porque eu não estava ali para sentir. Eu estava ali para resolver. Abri o notebook, acessei o gov.br e entrei no registrato do Banco Central como a doutora e Helena orientou. O sistema demora, pede confirmação, às vezes trava. Mas eu insisti. Eu já tive empresa. Eu sei que o Brasil testa sua paciência antes de te dar qualquer verdade. Quando o relatório ficou disponível, eu senti o tipo de silêncio que só aparece quando uma peça encaixa. Apareciam vínculos e registros que eu não procurei.
consultas de instituições que eu nunca frequentei, e no meio uma linha que não era só consulta, operação de crédito vinculada, coobrigação, garantia. Eu abri o detalhe. Era uma operação antiga, maior do que a solicitação que eu tinha visto no banco. E ali estava a palavra que me deu uma clareza quase física: fiança. Meu nome não estava só associado, meu nome era estrutura. A data de assinatura era do período em que eu ainda era casada, e no contrato havia uma renovação automática registrada, meses depois do nosso divórcio, renovação que na prática precisava de alguém representando alguém com procuração. Eu fechei os olhos por um segundo só para engolir o fato sem fazer cena. Não era apenas uma tentativa nova, era uma teia antiga que ele manteve viva. Eu liguei para a doutora Helena e li os pontos principais. Ela não se surpreendeu, ela só apertou o passo. Isso é o que eu queria encontrar, ela disse. Agora a gente vai na raiz. Você tem tudo para pedir medida urgente, impedir uso do seu CPF, impedir movimentação vinculada a essa garantia e responsabilizar quem agiu após a revogação. E o que eu faço com a validação presencial que ele agendou para hoje? Do outro lado, a pausa dela foi curta, calculada. Você vai, ela disse, mas não vai sozinha, e não vai para assinar, vai para registrar. Eu entendi na hora. O encontro com o banco seria a arena onde ele queria me encurralar. Eu podia transformar aquela arena em prova. No fim da tarde, eu encontrei a doutora Helena na porta da agência. Ela estava impecável, sem exagero, blazer escuro, pasta fina, olhar de quem não pede licença para existir. Eu senti pela primeira vez naquele dia algo parecido com vantagem, não porque alguém ia me salvar, mas porque eu tinha feito tudo certo para não ser engolida. O gerente nos recebeu numa sala pequena. Eu sentei, abri minha pasta e coloquei os documentos em ordem. Tudo limpo, tudo frio. Seu ex-marido ainda não chegou, o gerente avisou. Ele vem, eu disse. Eu sabia que ele viria. Ele precisava da minha presença como precisa de ar. Minutos depois, a porta abriu. E ele entrou como se fosse dono do lugar, camisa social, perfume forte, sorriso nervoso. O mesmo homem que 1 ano antes tinha pedido divórcio sem drama para poder continuar me usando sem culpa. Quando ele me viu ao lado da advogada, o sorriso dele não caiu de uma vez. Ele primeiro tentou sustentar, depois falhou. Você trouxe advogado? Ele perguntou como se eu tivesse quebrado uma regra invisível. Eu não respondi com emoção. Eu respondi com a mesma frieza da minha mensagem. Eu trouxe realidade. Ele sentou e começou a falar rápido, justificando, culpando o mercado, culpando a crise, culpando gente que não pagou. Tentou virar o jogo. Se você assinar hoje, a gente resolve. Você não quer ver meu nome sujo, quer... A doutora Helena abriu a pasta e colocou um papel na mesa. O nome dela já foi usado indevidamente. E hoje nós estamos aqui para registrar isso, não para consertar a vida do senhor. Meu ex-marido olhou para mim e a raiva dele apareceu por baixo da máscara. Então você vai me deixar afundar? Eu sustentei o olhar sem elevar a voz. Eu vou deixar você responder pelo que você fez. E naquele instante eu vi o que eu precisava ver. Ele não estava com medo de perder dinheiro. Ele estava com medo de perder o controle. Ele tentou manter a pose na sala do gerente, mas eu conhecia cada microexpressão daquele rosto. O maxilar travado, o dedo batendo na perna, a pressa disfarçada de indignação. Você sabe que isso é só burocracia, ele insistiu. Eu só preciso que você confirme. Depois eu te devolvo tudo, eu juro. A palavra juro dele sempre vinha quando já era tarde. A doutora Helena não levantou a voz. Ela apenas deslocou a conversa para o lugar onde ele não tinha domínio o papel. Vamos por partes, ela disse. Existe uma procuração revogada hoje registrada em cartório. Existe subestabelecimento após o divórcio. Existe tentativa de operação de crédito vinculada ao CPF dela. Existe consulta indevida. E existe um BO. O senhor quer explicar isso ao banco agora? Ou prefere que a gente protocole formalmente no jurídico? Meu ex-marido olhou para o gerente como quem busca cumplicidade masculina. Não encontrou. Banco não tem lealdade, tem risco.
Eu não fiz nada de errado, ele disse mais alto do que precisava. Ela está exagerando. Eu interrompi pela primeira vez sem emoção, só com precisão. Você me mandou mensagem dizendo com urgência e na ligação falou para eu ir e assinar. Você marcou comigo no banco sem eu confirmar. Isso não é exagero, isso é roteiro. Ele abriu a boca, mas a Helena já estava com um documento na mão. Eu quero registrar em ata interna do banco. Ela falou para o gerente que a senhora aqui presente não autoriza qualquer operação vinculada ao CNPJ do ex-marido e que houve tentativa de coação para comparecimento. E solicitamos cópia do dossiê, inclusive identificação do responsável que apresentou a documentação. O gerente assentiu digitando. Meu ex-marido ficou vermelho. Você quer me ferrar mesmo? Ele sussurrou para mim, inclinando o corpo para frente. Eu mantive o tom baixo, quase gentil, porque eu sabia que o que dói nele é não conseguir me puxar para o caos. Eu não quero te ferrar. Eu quero sair do seu alcance. Ele riu sem humor. Você acha que é tão simples? Eu sei que é simples, só não é confortável. Quando saímos da agência, eu senti o ar da rua como se eu estivesse voltando para o meu corpo. Não era alívio, era foco. Helena me acompanhou até o carro e já foi listando o próximo passo como quem fecha uma planilha. Amanhã cedo eu entro com pedido de tutela de urgência, ela disse, para impedir qualquer uso do seu nome em operações vinculadas à empresa dele e para obrigar o banco a formalizar bloqueios e informar o caminho de quem apresentou documentos. E vamos notificar também a contabilidade da empresa oficialmente. O contador que recebeu o subestabelecimento? Exatamente. E qualquer instituição onde ele tentou te vincular, isso vira um mapa. Eu peguei o celular e mandei mensagem para o Caio. Acabei de encarar seu irmão no banco. Ele tentou me pressionar. Está registrado. Caio respondeu quase na hora. Eu imaginava. Ele me ligou gritando. Disse que você virou inimiga. Eu sinto muito. Eu não pedi desculpa pelo irmão dele. Eu só agradeci pela honestidade. A vida adulta tem dessas, a gente escolhe com quem lida, não com quem se parece. Naquela noite eu cheguei em casa e não caí em cama de drama. Eu fiz o que eu sempre faço quando algo ameaça minha estabilidade, eu organizei. Abri a pasta física, separei por datas, coloquei etiquetas, cartório, banco, Serasa, BO, registrato, mensagens. Salvei em nuvem em pendrive e mandei para a Helena. Antes de dormir, verifiquei meus boletos do mês e paguei o que faltava por Pix. Parece bobagem, mas não é quando alguém tenta tirar seu chão, você precisa provar para si mesma que o chão ainda é seu. No dia seguinte, às 7h30, eu já estava no escritório. A Helena me mandou o rascunho do pedido de urgência. Eu li com o olhar de quem lê contrato com fornecedor procurando brecha. Ela não deixava brecha. No meio da manhã, eu recebi uma ligação de um número fixo. Era o próprio cartório. Senhora, estamos confirmando o recebimento de uma consulta sobre a procuração por parte de um terceiro. Terceiro quem? O nome consta aqui como o subestabelecido. O homem do papel. Ele estava correndo para se blindar, ou para tentar usar mais uma vez antes que a porta fechasse de vez. Eu agradeci, anotei o horário e encaminhei para a Helena. 2 horas depois, outra ligação agora do banco. Senhora, o jurídico solicitou uma reunião com a senhora e sua advogada disse a voz formal, para esclarecimentos e providências internas. Eu ouvi providências internas como quem ouve alguém vai cair. Envie por e-mail, por favor, com data e protocolo. Depois do almoço, Caio apareceu no meu escritório. Eu não tinha chamado. Ele veio porque estava com medo do que o irmão podia fazer. Ele entrou sem jeito, segurando um envelope amassado. Eu achei isso no porta-luvas do carro do meu irmão. Quando ele me pediu para pegar um documento no estacionamento, ele disse olhando para os lados como se alguém fosse aparecer. Eu sei que é errado mexer nas coisas dele, mas eu vi seu nome. Meu estômago não revirou. Ele congelou de novo. Eu abri o envelope devagar. Dentro havia uma cópia de contrato e uma lista de pendências com anotações à caneta. Em cima, uma frase que parecia escrita às pressas. Levar ela ao banco. Convencer, se não usar pressão.
Eu levantei os olhos para o Caio. Ele estava pálido, envergonhado, humano. Eu não quero destruir ninguém, eu disse baixa, mas agora eu tenho prova do método. Ele assentiu. Eu não vou mais acobertar. Se você precisar que eu fale, eu falo. Naquele fim de tarde, quando eu já estava juntando as coisas para ir embora, recebi uma notificação no celular e-mail da Helena com assunto em letras grandes. Decisão liminar deferida. Eu abri com o coração firme, não acelerado, e li a frase que mudou o jogo. O banco deve bloquear operações vinculadas ao CPF da autora por procuração revogada sob pena. Eu parei ali, não por emoção, por consciência. Ele tinha perdido a ferramenta principal, o meu nome. E no instante seguinte, meu celular tocou, número dele. Eu atendi porque eu queria ouvir o som da queda. Você fez isso, a voz dele veio rouca. Você travou tudo. Eu olhei para a tela do computador, para o e-mail da decisão, e respondi com a mesma frieza que começou tudo. Eu só fechei a porta que você deixou aberta de propósito. Do outro lado, eu ouvi a respiração dele apertar. Então você quer guerra? Eu sorri sem alegria. Não, eu só quero justiça. E ele desligou. Minutos depois, uma mensagem entrou de um contato que eu não via há meses, a irmã dele. Precisamos conversar. Hoje, em família. Eu encarei aquela frase e soube agora eles iam tentar o que sempre tentaram. Não banco, não contrato. Pressão emocional. Eu li a mensagem da irmã dele 2 vezes. Não porque eu não entendesse, porque eu conhecia o roteiro. Em família nunca foi sobre diálogo, era sobre cerco. Eu respondi apenas, pode ser amanhã às 19 horas, em local público. Eu não dava mais a ninguém o privilégio de entrar na minha casa para me desestabilizar. Casa é onde a gente se recompõe, e eu não ia permitir que transformassem meu sofá em tribunal emocional. Na noite seguinte, eu escolhi um lugar neutro e previsível, uma lanchonete de bairro movimentada com mesas próximas, luz clara e som de gente conversando. Para quem tenta manipular público, é limite. Cheguei 10 minutos antes, sentei de costas para a parede e pedi um café. Não por gosto, por ocupação de mãos. A irmã dele apareceu primeiro. 40 e poucos anos, postura de quem se acha parte da solução, porque fala mais alto. Atrás dela, a mãe. Uma senhora de idade, expressão cansada, olhar que misturava preocupação e orgulho ferido. E por último, ele. Meu ex-marido não entrou como no banco. Ali ele queria outra máscara, a do homem injustiçado pela ex-mulher fria. Ele me encarou como se eu tivesse tirado algo dele. Eu não tirei, eu só parei de emprestar. Obrigada por vir, a irmã começou sem respirar. A gente precisa resolver isso como adultos. Você sabe que ele está desesperado. Eu não corrigi a frase. Desesperado é sempre a desculpa favorita de quem apronta. Eu também sou adulta, eu respondi. Por isso revoguei uma procuração e protegi meu CPF. A mãe dele apertou as mãos em cima da bolsa. Minha filha, ela disse com voz baixa. Vocês foram uma família. Você não pode virar as costas agora. A palavra família veio como chantagem embrulhada em ternura. Eu mantive o tom. Eu não virei as costas para a família. Eu virei as costas para a fraude. Meu ex-marido riu curto. Fraude. Você está me chamando de criminoso? Eu não levantei a voz. Eu não precisava. Eu abri a pasta e coloquei um papel em cima da mesa devagar, como quem coloca um prato. Era a revogação da procuração com data e carimbo. Depois coloquei o BO. Depois um print da tentativa de operação de crédito. Depois as mensagens. Eu não empurrei nada para cima deles. Eu só deixei visível. A diferença entre drama e verdade é que a verdade aguenta ficar em silêncio. A irmã dele olhou rápido como quem procura uma linha para atacar. Isso aí pode ser mal entendido. Você sabe como funciona a empresa. Ele só precisava de você para confirmar uma coisa. Confirmar uma coisa no banco com o meu CPF sem me explicar nada depois do divórcio, eu respondi. Isso tem nome. A mãe dele olhou para o meu ex-marido. Você fez isso? Ela perguntou numa voz que não era acusação, era incredulidade. Ele desviou o olhar por meio segundo. Foi o suficiente.
Mãe, não entra nisso, ele disse irritado. Ela tá exagerando. A irmã entrou no lugar que ela sempre entrava: superioridade moral. Você sabe que se ele quebrar vai afetar a mãe, vai afetar a família. Você quer ser responsável por isso? Ali estava. O objetivo não era discutir o que ele fez, era me empurrar a culpa pelo que ele ia sofrer. Eu respirei uma vez. Eu não sou responsável pela gestão dele, eu sou responsável pelo meu nome. Ele inclinou o corpo para a frente. Você me odiava mesmo, né? Eu devia ter percebido. Eu não odeio você, eu respondi. Eu só não deixo mais você me usar. A palavra usar bateu no ego dele como tapa. O rosto mudou. Você sempre foi fria, ele disse. Tudo com você é controle. Eu olhei para ele como eu olhei no banco, sem raiva, sem vergonha. Controle é o que me mantém viva quando alguém tenta me transformar em garantia. A mãe dele engoliu em seco. A irmã tentou salvar o irmão. Tá, e o que você quer? Que ele seja preso, que ele perca tudo. Você vai se sentir melhor com isso. Eu pensei antes de responder porque eu não queria vitória emocional. Eu queria solução. Eu quero 3 coisas, eu disse enumerando com calma. 1, que parem de tentar operar qualquer coisa no meu nome. 2, que ele assuma por escrito que tentou me levar ao banco para validar crédito. 3, que ele regularize tudo que está sujando meu CPF. Eu não vou carregar restrição por conta de decisão dele. Meu ex-marido soltou um riso debochado. Você está se achando? Você quer me humilhar? Não, eu respondi. Eu quero me limpar. A irmã dele olhou para a mãe como quem percebe que o discurso estava afundando. Então ela fez o último recurso: emoção. Você sabe que a mãe não dorme. Ela está doente de nervoso. Você vai mesmo fazer isso com uma senhora? Eu olhei para a mãe dele com respeito e falei com a delicadeza mais dura que existe. Eu sinto muito que a senhora esteja sofrendo, mas quem colocou a senhora nisso foi ele, não fui eu. Meu ex-marido bateu a mão na mesa forte o suficiente para chamar a atenção de 2 mesas ao lado. Ele percebeu e baixou. Você acha que eu fiz isso porque eu quis? Eu não tive escolha. O mercado caiu. Cliente deu calote. Eu precisava de um fôlego. Você sempre teve dinheiro. Você sempre teve mais. A frase "você sempre teve mais" era veneno antigo transformar meu esforço em privilégio para justificar a exploração. Eu não tive mais, eu disse. Eu trabalhei mais. E eu me protegi mais. Isso não é crime. Ele respirou, tentando voltar ao controle. Então me dá uma saída, ele falou num tom que parecia razoável. Eu te pago em parcelas. Você assina uma coisa simples só para liberar o crédito e eu devolvo. Eu quase sorri. Ele ainda não tinha entendido. Eu não assino nada, eu respondi. Quem assina agora é você. Assina a confissão do que tentou fazer, porque isso vai definir como eu sigo. A irmã dele abriu a boca, mas parou quando ouviu a palavra confissão. Ela sabia que confissão muda o jogo. A mãe dele, pela primeira vez, falou com firmeza. Meu filho, você mexeu com o nome dela? Ele não respondeu, e o silêncio dele foi a resposta. Eu peguei a pasta, levantei e finalizei com a mesma frieza que me manteve inteira, desde o começo. Eu vim aqui por respeito à senhora, mas eu não negocio com chantagem. Amanhã minha advogada vai enviar o termo. Se ele assinar e regularizar, eu encerro o assunto onde dá para encerrar. Se não assinar, eu continuo. Meu ex-marido levantou também rápido. Você não vai sair daqui assim, ele disse baixo com ameaça disfarçada. Você não sabe do que eu sou capaz. Eu encarei sem piscar. Eu sei do que você foi capaz. Está tudo documentado. Saí, entrei no carro, liguei o motor com as mãos firmes. E antes de colocar o cinto, chegou uma notificação no meu celular e-mail do jurídico do banco. Assunto: identificação do responsável pela apresentação de documentos. Eu abri e vi o nome do subestabelecido, o terceiro acompanhado de outra informação que eu ainda não tinha. Ele tinha apresentado documentos com uma assinatura que não era minha. Eu li o e-mail do jurídico do banco dentro do carro, com o motor ligado e o ar-condicionado soprando aquele frio artificial que sempre me lembra que o Brasil não perdoa quem relaxa. Assinatura divergente. Não era dúvida.
Não era interpretação. Era o que eu mais temia e, ao mesmo tempo, o que eu mais precisava para encerrar a história do jeito certo. Alguém tinha colocado uma assinatura que não era minha em um dossiê bancário. Eu não senti vontade de chorar. Eu senti uma clareza dura. Porque quando alguém falsifica seu nome, não é mais um conflito de casal. É crime. É corpo. É identidade. Eu encaminhei o e-mail para a doutora Helena com uma frase só. Agora é falsificação. Ela respondeu em minutos. Ótimo. Amanhã cedo, representação criminal, plus comunicação ao cartório. Plus notificação extrajudicial ao contador e à empresa. Sem conversa. Sem negociação. Na manhã seguinte, eu estava em pé às 6h30 com café forte e a pasta aberta na mesa. Eu revisei tudo como quem revisa um contrato antes de fechar com fornecedor, datas, protocolos prints, recibos dos correios, inteiro teor liminar e agora o e-mail do banco. Nada de eu acho, só está aqui. Eu e a Helena fomos primeiro à delegacia, não para resolver no balcão, mas para formalizar. Ela apresentou a narrativa como se fosse uma linha do tempo. Procuração, subestabelecimento, pós-divórcio, tentativa de crédito, coação consultas, no CPF liminar e a peça final assinatura divergente, apresentada pelo terceiro. O escrivão pediu para eu confirmar dados. Eu confirmei. Pedi para anexar os prints e o áudio. Pedi para constar que o ex-marido tentou me levar ao banco sem meu consentimento. Pedi o protocolo. A Helena insistiu no que ela sempre insistia. Coloque como suspeita de falsificação de assinatura e uso indevido de procuração revogada. Isso muda a prioridade. Eu vi o escrivão levantar o olhar sério. Ele já tinha visto muita história de ex virar tragédia por causa de documento. Quando a parte documental aparece, ninguém ri. De lá fomos ao cartório não para conversar, mas para notificar. A revogação estava feita, mas agora havia um ponto novo. O subestabelecido tinha usado uma assinatura falsa em um dossiê. A atendente recebeu a notificação e carimbou. A Helena pediu com a mesma calma afiada certidão de atos praticados com referência a essa procuração e a esse subestabelecimento, incluindo datas e solicitações. Mais protocolo, mais carimbo, mais Brasil. No começo da tarde, eu voltei ao escritório e tentei viver, mas como sempre, ele escolheu a hora exata para tentar me desorganizar. Meu celular tocou com o número dele. Eu não atendi. Ele mandou mensagem: "Você está me denunciando? Você quer me destruir mesmo?" Eu não respondi. Minutos depois, chegou o golpe que eu já esperava. Ele começou a ligar para gente do meu círculo profissional. Primeiro um fornecedor com quem eu trabalho há anos. Depois, um parceiro de projeto. Em menos de 1 hora, eu recebi 2 mensagens diferentes com o mesmo tom. "Você tá bem? Seu ex ligou dizendo que você tá fora de controle." Eu senti o velho impulso de me explicar, de me justificar. Eu cortei o impulso como quem corta fio errado antes de dar curto. Eu chamei minha assistente, pedi que registrasse qualquer ligação estranha e que não passasse nada sem protocolo. Eu enviei um e-mail curto e objetivo para meus contatos principais. Caso receba um contato de terceiros falando sobre minha vida pessoal, peço que desconsiderem. Há um processo em andamento e minha comunicação será sempre formal e documentada. Sem drama, sem fofoca, só limite. No fim da tarde, Caio me ligou. "Ele tá dizendo para todo mundo que você tá com raiva porque ele seguiu a vida", Caio falou cansado. "Ele tá tentando te pintar como vingativa." Eu dei uma risada seca, sem humor. Engraçado. Ele falsifica a assinatura, tenta me usar como garantia, e o problema é eu parecer vingativa. Caio ficou em silêncio. Depois disse algo que me surpreendeu. Eu conversei com o contador, o tal subestabelecido. Ele me ligou hoje cedo nervoso. Disse que só fez o que mandaram e que vai resolver com o advogado. Ele tá com medo. "Medo é bom", eu respondi. "Medo faz as pessoas pararem de brincar com nome alheio." Caio respirou do outro lado. "Ele também disse uma coisa que eu acho que você precisa saber. Ele falou que o meu irmão queria assinar por você se você não aparecesse,
que ele tinha um jeito. Eu não me mexi. Eu só perguntei: você consegue colocar isso por escrito? Uma declaração simples. Data o que você ouviu de quem? Consigo, Caio disse. Eu vou no cartório amanhã. Eu faço. Eu desliguei e olhei pela janela do escritório. Trânsito, buzina, motoboy, gente correndo para pagar boletos e viver. A vida real não para um homem em crise. A vida real só cobra. À noite, a Helena me mandou uma minuta de notificação extrajudicial para o contador e para a empresa do meu ex-marido, exigindo cessação imediata de qualquer tentativa de uso do meu nome, entrega de cópias de documentos apresentados ao banco, reconhecimento formal de que a assinatura era divergente, compromisso de não contato direto comigo sob pena de medidas. Eu assinei e ela providenciou o envio com AR. Tudo formal, tudo frio. No dia seguinte, cedo, Caio apareceu no cartório e fez a declaração. Ele me mandou a foto do documento com carimbo. Eu li a frase principal e senti o peso virar alavanca. Ouvi do contador que meu irmão pretendia assinar em nome da ex-esposa caso ela não comparecesse ao banco. Isso não era mais só prova do método, era prova da intenção. À tarde, o banco ligou novamente. Agora a voz era mais cuidadosa. Senhora, o jurídico analisou o material. Vamos abrir investigação interna por suspeita de fraude documental. E precisamos que a senhora confirme se deseja prosseguir com as medidas. Eu respondi sem hesitar. Eu já estou prosseguindo. O que eu desejo é que o banco colabore. Houve uma pausa. Entendido. A senhora receberá um termo por e-mail. E seu ex-marido foi notificado a não comparecer à agência sem agendamento formal. Eu desliguei e encostei o celular na mesa. A sensação não era vitória, era algo mais limpo, proteção. No fim daquele dia, ele me mandou uma última mensagem longa tentando trocar o tom. Começou com eu errei, passou por pensa na nossa história e terminou com você vai se arrepender. Eu não li até o fim, eu só salvei. Porque o meu plano já não dependia do que ele dizia, dependia do que estava escrito. E agora, pela primeira vez, o que estava escrito não era só o meu nome. Era o crime dele. Na semana seguinte eu não acordei aliviada. Eu acordei em modo de execução, porque quando alguém tenta falsificar seu nome, a vida não volta ao normal sozinha. Você precisa empurrar a verdade até o fim e garantir que ela fique registrada no lugar certo. A doutora Helena marcou uma reunião com o jurídico do banco e com um representante da área de fraude. Eu fui com a mesma pasta, a mesma disciplina, a mesma frieza. Eles já não falavam comigo como ex-esposa. Falavam comigo como cliente lesada. Na sala, o responsável abriu um relatório interno e confirmou o que eu já sabia. Houve divergência de assinatura nos documentos apresentados, e o canal de entrada foi intermediado pelo subestabelecido. O procedimento interno foi violado. Eu ouvi sem expressão, porque eu não estava ali por validação emocional, eu estava ali por consequência. A Helena pediu o que precisava ser pedido. Queremos por escrito a confirmação de que a senhora não contratou a operação, o bloqueio definitivo de qualquer tentativa vinculada ao CPF dela, a retirada imediata de qualquer anotação que tenha prejudicado o score e histórico, e o fornecimento dos documentos anexados ao dossiê para instruir o inquérito. Eles hesitaram no fornecimento integral por sigilo, mas não negaram a investigação. Era visível, o banco tinha interesse em limpar a própria falha. No mesmo dia, a Helena também protocolou uma petição complementar, anexando à declaração do Caio, o e-mail do jurídico e o boletim. O pedido era claro em impedir qualquer ação do meu ex por procuração revogada, responsabilizar o subestabelecido e fixar obrigações para a regularização do meu nome. Eu não precisei esperar muito para a consequência aparecer. 2 dias depois, o meu ex-marido me mandou uma mensagem curta diferente de todas as outras. Podemos fazer um acordo? A frase não tinha amor, tinha cálculo, e pela primeira vez eu vi nele algo que eu não tinha visto no banco, nem na lanchonete, medo de perder o controle do próprio sobrenome.
Eu não respondi diretamente. Encaminhei para a Helena. Ela marcou uma reunião em um escritório com horário e pauta. Nada de conversar como adultos. Adulto conversa com documento na mesa. Ele chegou atrasado, como sempre, tentando forçar o ambiente a girar no ritmo dele. Veio com o advogado dele, um homem que parecia cansado antes de começar. Quem trabalha com esse tipo de cliente aprende rápido, ali não existe inocência, só estratégia. Meu ex-marido sentou, arrumou a gola e começou. Eu não queria chegar nisso. Foi um erro. Eu estava desesperado. Helena levantou a mão delicadamente, como quem corta uma música alta. Desespero não autoriza falsificação nem uso indevido de procuração. Vamos ser objetivos. Ela colocou sobre a mesa um termo de acordo com cláusulas simples. Ele reconheceria por escrito que tentou me levar ao banco para validar operação de crédito e que houve uso indevido do meu nome após o divórcio. Ele e a empresa se comprometeriam a não me contatar diretamente e a encerrar qualquer vínculo documental com meu CPF sob multa. Ele arcaria com custos de regularização honorários e indenização por danos em valor proporcional, sem dramatização, mas com responsabilidade. O subestabelecido deveria prestar esclarecimentos e responder às medidas cabíveis. Meu ex-marido leu e o rosto dele mudou, porque ali não havia espaço para eu errei, mas só havia assina. Você quer me humilhar? Ele disse a voz baixa, tentando transformar consequência em ataque. Eu respondi uma frase curta, sem tremor. Eu quero que você pare de me usar, para sempre. O advogado dele olhou para ele com um tipo de cansaço que eu reconheci, o cansaço de quem sabe que não existe defesa bonita para assinatura falsa. Se o senhor não assinar isso, vai piorar, o advogado dele falou seco, e pode envolver esfera criminal com mais gravidade. Meu ex-marido apertou a caneta como se ela fosse um inimigo, mas no fim ele assinou. Não houve cena, não houve pedido de perdão bonito, houve o som de uma assinatura que dessa vez era dele. E eu senti algo que eu não chamaria de vitória, eu chamaria de fechamento. Na semana seguinte, eu acompanhei a regularização do meu CPF como quem acompanha um extrato, conferindo linha por linha. O banco confirmou por e-mail que a operação estava cancelada, o bloqueio estava ativo e a investigação interna seguiria. O Serasa começou a refletir a correção. Consultas indevidas cessaram. Meu score respirou de volta. O contador, o subestabelecido, tentou contato indireto como quem quer explicar. Eu não ouvi. Helena respondeu por escrito. Quem falsifica documento não merece conversa, merece protocolo. Caio me ligou numa noite de quinta-feira, voz baixa. Ele tá destruído. Não por você, por ele mesmo. A mãe tá decepcionada e eu só queria te dizer que eu fiz o que era certo. Eu fechei os olhos por um instante, não por saudade, por humanidade. Você fez, eu respondi, e eu não vou esquecer. A verdade é que eu não quis arrancar tudo dele. Eu quis que ele sentisse o peso exato do que tentou fazer comigo, porque justiça para mim não é vingança barulhenta, é equilíbrio. Eu não comemorei. Eu voltei à minha rotina, trabalho, boletos, reunião, mercado, padaria. Só que dessa vez eu andava com uma sensação que eu tinha perdido por anos segurança. Uma noite, ao chegar em casa, eu vi minha própria imagem no espelho do elevador, blazer bem cortado, postura firme, olhar que não pede desculpas. E eu pensei, sem romantizar, eu sobrevivi ao casamento e sobrevivi ao pós. No dia em que tudo terminou de verdade, eu recebi uma última mensagem dele. Não era ameaça, não era chantagem, era só uma frase. Eu nunca achei que você fosse fazer isso. Eu não respondi, porque ele ainda confundia fazer isso com maldade, quando na verdade fazer isso era apenas uma mulher protegendo o próprio nome. Eu apaguei a conversa inteira, não por raiva, por higiene. E antes de fechar essa história, eu deixo uma coisa clara para você, que me ouviu até aqui no Brasil, em Portugal, ou em qualquer lugar da União Europeia, existem golpes que não vêm com arma, vêm com papel. E a nossa melhor defesa é aprender a ler, guardar, protocolar e dizer,
Não sem pedir permissão. Se essa história tocou você, de alguma forma, eu te convido com carinho a fazer 3 coisas. Comente se você já viveu algo parecido ou conhece alguém que passou por isso. Compartilhe com uma pessoa que precisa se proteger e se inscreva para ouvir outras histórias reais, porque informação, às vezes, é o que salva uma vida inteira. E se você está em Portugal ou em algum país da União Europeia, me diga também de que cidade você está ouvindo. Eu adoro ler e sentir essa ponte entre nós, Brasil e Europa, no mesmo fio de voz.